Olá, eu sou Angélica Kuntz, mentora de carreira, especialista em LinkedIn e recolocação, e hoje, nesse vídeo, eu vou falar para você por que os RHs querem saber por que você saiu da última empresa e como que você deve responder isso. Vamos lá? Bom, primeiro a gente tem que entender alguns pontos. O RH, ele tem um papel primordial dentro de um processo de contratação de um novo profissional para aquela empresa. É importante que a gente saiba qual é a função do RH dentro de todo o processo de seleção. Primeiro, ele precisa não somente encontrar a pessoa que saiba fazer o que aquele cargo exige, mas principalmente se essa pessoa possui fit cultural com essa empresa, ou seja, se ela tem valores parecidos com o da empresa que eu estou fazendo esse recrutamento. Por que disso? A gente precisa entender que um processo de seleção, ele acontece por algumas razões. O processo de seleção acontece principalmente porque a gente precisa preencher um espaço vazio dentro daquele time. Ou seja, eu preciso de uma pessoa que faça algo que aquele cargo exige, mas vai muito além disso. O processo de seleção, ele tem por objetivo trazer pessoas para esse time que realmente queiram fazer parte desse time, que contribuam com o crescimento do time e da empresa, independente de qual pecinha que você vai ocupar ou de qual cadeira você vai sentar, seja ela num âmbito operacional ou até mesmo mais estratégico. É extremamente importante que o RH tenha esse olhar de colocar a pessoa certa no lugar certo. E para isso, esse processo ele é feito através de perguntas, ou seja, é por isso que o RH faz a entrevista com você e te pergunta tantas coisas, como que você desenvolvia tal trabalho, de que maneira você construiu a tua carreira, quais foram os desafios que se apresentaram na sua carreira e como que você os solucionou. E quando a gente pergunta para esse profissional o porquê que ele saiu da empresa em que ele estava, ou então por que ele foi desligado, a gente quer saber quais foram as motivações que fizeram você sair da empresa ou então que culminaram no seu desligamento. E aí fica a pergunta: como eu vou responder isso? Muitas vezes porque eu nem sei exatamente o que motivou o meu chefe a me desligar. A gente pensa na maioria das vezes que o RH quer saber se a gente brigou com o gestor, se a gente tinha bom relacionamento, se a gente se dava bem, se a gente tomava cafezinho, mas não é nada disso. Na verdade, a gente quer saber se os seus valores estavam congruentes, se a tua atuação, as tuas competências técnicas estavam de acordo com a função que você desenvolvia e se você estava atingindo algumas expectativas desse gestor. Mas fica sempre aquela pergunta: se eu disser a verdade, será que eu vou ser contratado? Tudo depende. É importante que a gente faça uma análise do ponto de vista desse recrutador. Se você realmente teve um problema com o seu gestor, qual foi o nível desse problema? Era realmente um problema pontual ou esse problema culminou em outros pontos que fizeram com que você desmotivasse, por exemplo, e deixasse de entregar aquilo que lhe foi pedido? A gente precisa ter um olhar bastante crítico para também não cometer nenhum sincericídio. Para não falar para esse recrutador, por exemplo, que na verdade a gente não estava de acordo com a forma como esse gestor liderava, por exemplo. Porque a gente sabe que isso pode acontecer. E aí como é que eu respondo isso de forma elegante, né? A gente tem alguns caminhos aí, dependendo do que foi que aconteceu. É claro que para te direcionar da melhor maneira possível, eu precisaria saber qual foi o real motivo do seu desligamento. Mas para te ajudar nesse vídeo, eu vou te dar alguns insights aqui. Por exemplo, supondo que tenha chego um gestor novo e esse gestor
começou a fazer mudanças no seu setor e isso culminou no seu desligamento. Você pode então dizer que houve uma reestruturação da sua área e que nessa reestruturação houveram alguns desligamentos, o que não deixa de ser uma verdade, porque afinal de contas, quando chega um gestor novo, ele normalmente quer oxigenar aquela equipe, ele quer mandar algumas pessoas embora, trazer gente nova com um novo olhar para realmente reestruturar toda essa área. E nem sempre ele tem a visão de que você pode ser melhor aproveitado em outra função ou até mesmo que você pode estar sendo subutilizado, por exemplo, e isso pode ser o seu motivo de desmotivação. Se houve algo que era relacionado aos valores da empresa, supondo que os valores não estavam de acordo com os seus valores, então, por exemplo, a empresa atrasava pagamento, ou então era uma empresa que não te valorizava como profissional, que não dava oportunidades de crescimento, isso pode ser trazido exatamente desta maneira para esse recrutador. Porque é importante que ele saiba quais são os teus valores e entenda se faz sentido você ir para essa empresa. A gente tem que lembrar uma coisa importante. Quando a gente está num processo seletivo, esse processo seletivo ele não é unilateral. Ou seja, não é só a empresa que está avaliando você. Você também tem que avaliar a empresa e entender se você quer fazer parte de uma empresa que, de repente, não valoriza funcionário. Então, você pode trazer isso, né, de uma maneira sutil, mas trazendo o teu olhar sobre o que motivou o seu desligamento. Então, por exemplo, fui desligado porque não estava de acordo com algumas normas e diretrizes da companhia. Então, você pode dizer, por exemplo, olha, eu acredito que o que tenha motivado o meu desligamento tenha sido uma incongruência de valores. Então, eu deixei claro para o meu gestor que eu não estava de acordo com alguns valores da empresa, que, por exemplo, a desvalorização do colaborador, ou, por exemplo, o fato deles atrasarem em pagamento. Então, eu entendi que era o momento de realmente nós desfazermos essa parceria e eu partir para um novo momento da minha carreira. Outra coisa que me perguntaram foi, e se eu tive que deixar a empresa por um problema pessoal? Porque, de repente, eu não tinha com quem deixar meu filho ou porque o meu marido foi transferido para um outro lugar e eu decidi acompanhá-lo. Diga a verdade, né? A gente tem momentos na nossa vida e a gente tem direito de escolher estar ou não em uma companhia por determinadas situações. Então, é importante que você demonstre essa verdade de uma maneira sutil, sem fazer esse sincericídio, sem falar, eu já não estava gostando mesmo da empresa, então era melhor eu sair. Mas trazendo a condição que motivou você a sair. Né? Então, o meu marido foi transferido e naquele momento eu decidi acompanhá-lo e pedi o meu desligamento. Eu não tinha com quem deixar o meu filho, então eu, por essa razão, decidi pedir o meu desligamento. Eu optei em ficar com o meu filho dentro do primeiro ano de vida dele e por essa razão eu pedi desligamento. E aí demonstrar o que é mais importante e que é o que todo recrutador quer saber. O que você aprendeu com esse desligamento, como que você se vê daqui para frente e quais são os reais motivos que motivam você a querer estar nessa posição e nessa empresa. É isso que vai contar, muito mais do que aquilo que você acha que o recrutador quer saber. Na verdade, ele quer investigar, mas ele quer saber o quanto você está disposto a fazer parte daquele time. Espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. Se você curtiu, dá um joinha e encaminha para outras pessoas que podem precisar dessa luz para saber como agir nas próximas entrevistas. Até a próxima!